A Profecia Esquecida, de Jeanne Laroyer, a Irmã da Natividade, que nasceu em 1731 e faleceu em 1798. Jeanne de Laroyer nasceu de uma família pobre na vila de Belot, não muito longe de Fougères, na Bretanha, França. Desde novinha, ela discerniu que tinha vocação para entrar na vida religiosa e, fazendo um voto de castidade, superou toda a oposição do demônio e do mundo e da carne para permanecer fiel a esse chamado. Ela era devota ao Anjo da Guarda e a Nossa Senhora, e também ao Santíssimo Sacramento. Com 15 ou 16 anos de idade, não se sabe ao certo, Jeanne perdeu o pai e planejou morar com a mãe para sustentar a sua mãe. Mas infelizmente sua mãe também morreu muito cedo, e Jeanne então ficou desamparada, não tinha outro desejo senão obter a admissão em algum convento, como serva, que seria melhor manter seu voto de castidade e garantir a sua salvação. Ela queria entrar no convento dos Urbanistas de Fougères, que é um convento de claretiano. Parece que ela teve alguma oposição em entrar devido à sua incapacidade de pagar o dote que era exigido na época. Mas finalmente ela foi admitida como participante de caridade e, ao fazer os votos, assumiu o nome de Irmã da Natividade, e como ela se tornou conhecida posteriormente. A Irmã da Natividade entrou com a melhor vontade em todas as virtudes da sua profissão e viveu uma vida de penitência, de mortificação, com vigílias, jejum, véu de cabelo, autoflagelação que fazem parte desse regime espiritual. Certa vez ela teve um grave problema no seu joelho. Um tumor surgiu após uma operação, mas foi milagrosamente curado depois dela ter rezado uma novena e essa novena ter sido oferecida a ela pelas irmãs do convento. Enquanto ela foi curada, desta vez, ela sofreu outros problemas de saúde ao longo de sua vida. À medida em que as suas virtudes aumentavam, outros dons espirituais também aumentavam, pois ela recebeu o dom da leitura dos corações. E ela predisse a várias pessoas o que aconteceria com elas, e recebeu também muitas visões, inclusive visões do futuro e até visões do mundo, do juízo final. Suas visões foram escritas por seu diretor espiritual, e ela pediu para que não fossem divulgadas até que chegasse o tempo indicado. Aparentemente, ela revelou a ele que suas visões deveriam ser liberadas, o que aconteceu algum tempo depois da sua morte, somente no tempo que fosse oportuno, e se deduziu que essa oportunidade seria quando ela não estivesse mais vivendo no convento.
Ela morreu na festa da Assunção, em 1798, e tinha o crucifixo à sua frente, os votos de sua profissão de fé no peito e água benta ao seu lado. E com essa água benta, de acordo com seu desejo, ela foi aspergida repetidamente. E ela foi sepultada no cemitério de Langeais. Seu confessor publicou a primeira edição de suas visões somente em 1817, 20 anos após a sua morte. Ele se esforçou bastante, por respeito à memória e ao carinho que tinha pela Irmã da Natividade, para garantir que suas visões não contivessem nenhum tipo de equívoco espiritual ou teológico, e também para garantir ao leitor do livro que muitos sacerdotes e teólogos o haviam lido e o achavam muito salutar. O editor da segunda impressão do livro, em 1819, também garantiu ao leitor. Estava escrito no prefácio: o trabalho foi lido e examinado por mais de 100 teólogos profundos, a saber, 7 ou 8 bispos e arcebispos, 20 ou 30 vigários gerais de diferentes dioceses, médicos e professores de teologia, abades, autores de vários trabalhos estimados e acadêmicos, mais de 80 padres, vigários e outros padres franceses e ingleses que também são piedosos e instruídos, para não mencionar várias pessoas muito instruídas do mundo que leram com a mesma edificação e contentamento. Fecha aspas. Portanto, embora a irmã Jeanne Royer, a Irmã da Natividade, não tenha sido declarada venerável, abençoada ou santa, parece que o trabalho dela não foi oficialmente condenado, e também não encontramos nenhuma condenação moderna recente. Portanto, podemos fazer esse vídeo com muita segurança, pois suas visões, com discernimento e até mais uma declaração oficial da Igreja, são válidas. O seu trabalho está em 3 volumes, e nesse vídeo nós vamos apresentar apenas trechos que pertencem à Era do Mundo após a Revolução Francesa e antes do aparecimento do Anticristo. O grande sinal que nós temos que interpretar para o surgimento do Anticristo, segundo a irmã Jeanne La Royer, é a extinção da missa em latim. Uma de suas visões é a seguinte: muitos precursores, falsos profetas e membros das sociedades secretas infernais, adoradores de Satanás, impugnarão os dogmas e doutrinas mais sagrados de nossa religião sagrada, perseguirão os fiéis, cometerão ações abomináveis, mas a real e extrema abominação e desolação serão realizadas mais plenamente durante o reinado do Anticristo, que durará cerca de 3 anos e meio. Ai, ai, ai do último século que está por vir! Que tribulações precedem seus começos! Com essa voz poderosa, eu reconheci que suas tribulações lamentáveis aparecerão na era anterior ao do julgamento. E eu pondero e peso, em Deus, o século que vi. O que começa em 1800 ainda não será o último. Eu vejo que, quando a segunda vinda de Cristo se aproxima, um mau Papa fará muito mal à Igreja. Fecha aspas. Nota: como ela viu que o mundo tinha apenas 2 séculos restantes, talvez um pouco mais, dependendo das misericórdias de Deus e da intercessão de Nossa Senhora, pois ela viu apenas o tempo real. É interessante ver que é uma era de tribulação aqui. Um século que começará em 1800.
quando esse século acabar, diz ela, não será o último. Por isso, se o mundo tiver cerca de 2 séculos a partir de 1800, talvez um pouco mais de tempo, de acordo com a misericórdia de Deus, a Era da Paz, e depois o reinado do Anticristo, que chegará em um momento do século XXI, que é o que está de acordo com as revelações proféticas e as aparições marianas de Garabandal, de Fátima e outras que estão marcando a nossa história, como Lourdes, por exemplo. Uma outra revelação que possivelmente está se referindo à apostasia e ao mal que virão antes da Era de Paz a todo mundo, bem como a ascensão do Anticristo, é a seguinte: vejo em Deus que muito antes do Anticristo chegar, o mundo será afligido por guerras sangrentas. Povos se levantarão contra nações, nações contra nações, ora unidas e ora divididas, para lutar a favor ou contra o mesmo partido. Os exércitos se chocam assustadoramente e enchem a terra de assassinatos e carnificinas. Essas guerras internas e estrangeiras causarão enormes sacrilégios, profanações, escândalos, males infinitos pelas incursões que serão feitas na Santa Igreja, usurpando seus direitos, dos quais ela receberá grandes aflições. Em vez disso, vejo que a terra será abalada em diferentes lugares por tremores e tremores terríveis. Vejo montanhas que se dividem e explodem com um estrondo que lança terror nos arredores. Feliz demais se a deixássemos com o barulho e medo. Mas não, eu vejo essas montanhas separadas e semiabertas, emergindo das montanhas turbilhões de fumaças. Fumaça, chamas, enxofre, betume, o que reduz cidades inteiras a cinzas. Tudo isso e milhares de outros desastres devem preceder a vinda do homem do pecado. Jesus Cristo me mostrou um certo caminho estreito, escuro e muito escuro, cercado por pessoas armadas para proibir a aproximação. De repente, apareceu um homem forte e robusto, que estava disposto a passar por esse caminho. Ele segurava uma tocha na mão esquerda e uma faca de 2 gumes à mão direita. Ele entrou no caminho escuro, caminhando à luz da tocha e lutando à direita e à esquerda com a espada como se estivesse um exército inteiro para lutar. Havia um grande número de precipícios ao redor da estrada escura, onde os sentinelas estavam tentando derrubá-lo. Finalmente, apesar de suas armadilhas e esforços, esse homem poderoso e corajoso chegou feliz ao final e depois se voltou para seus inimigos para insultar a sua fraqueza e covardia. Quanto mais nos aproximamos do reino do Anticristo e do fim do mundo, Jesus Cristo me diz ao explicar essa aparição, mais as trevas de Satanás serão derramadas sobre a terra, e mais os seus guardiões, sentinelas, farão esforços para trazer abaixo os fiéis em suas armadilhas e redes. Para escapar de tantos perigos, será necessário que o cristão ande com a espada e a tocha na mão, e se arme com coragem, como esse homem robusto que você acabou de admirar. Quanto mais chegarmos ao fim do mundo, mais vejo que o número de filhos da perdição está aumentando, e os dos predestinados está diminuindo na mesma proporção. Essa diminuição de alguns e esse aumento de outros serão feitos de 3 maneiras diferentes que Jesus Cristo me indicou. Primeiro, pelo grande número de eleitos que ele atrairá a si, para protegê-los dos terríveis flagelos que golpeiam a sua igreja.
Segundo, pelo grande número de mártires, que diminuirão grandemente os filhos de Deus e ainda fortalecerão a fé naqueles a quem a espada da perseguição não colheu. Terceiro, pela multidão de apóstatas que renunciarão a Jesus Cristo para seguir o partido de seu inimigo, combatendo os mistérios e as grandes verdades da religião. E por fim, ela nos deu ainda mais uma última revelação. Ela disse: uma noite vi vários eclesiásticos. Sua arrogância e ar de superioridade pareciam exigir o respeito de todos. Eles forçaram os fiéis a segui-los, mas Deus ordenou que eu me opusesse a eles. Eles não têm mais o direito de falar em meu nome, disse Jesus. É contra o meu desejo que eles cumpram um mandato pelo qual não são mais dignos. E eu vi também um grande poder surgir na igreja. Saqueou, devastou e lançou confusão e desordem em toda a videira do Senhor, pisando-a pelo povo e sustentando-a como ridícula por todas as nações, tendo difamado o celibato e oprimido o sacerdócio, teve o descaramento de confiscar os bens da igreja e arrogar para si os poderes do Santo Padre, cuja pessoa e leis lhe tinha desprezo. E ela continua: vejam em Deus que muito tempo antes da ascensão do Anticristo, o mundo será afligido por grandes guerras sangrentas. Vi à luz do Senhor que a fé e a nossa santa religião se tornariam mais fracas em quase todo o reino cristão. Deus permitiu que eles fossem castigados pelos iníquos, a fim de despertá-los de sua apatia. E depois que a justiça de Deus for satisfeita, Ele espalhará a fé e restaurará a disciplina da igreja naqueles países onde ela se tornou morna e relaxada. Vi em Deus que nossa mãe, a Santa Igreja, se espalhará em muitos países e produzirá seus frutos em abundância, para compensar os ultrajes que sofreu por impiedade e perseguição de seus inimigos. Vi que os pobres, cansados do árduo trabalho e provações que Deus lhe enviou, ficam emocionados com uma alegria que Deus infundirá em seus bons corações. A igreja se tornará, pela fé e pelo amor, mais fervorosa e florescente do que nunca. Nossa boa mãe, a igreja, testemunhará muitas coisas surpreendentes, mesmo por parte de seus ex-perseguidores, pois eles avançavam e se jogavam aos seus pés, e a reconheciam e imploravam pelo perdão de Deus e a ela pelos crimes e ultrajes que haviam cometido. Ela não os considerará seus inimigos, mas os receberá como seus próprios filhos. Agora, todos os verdadeiros penitentes fluirão de todos os lados para a igreja, que os receberá em seu seio. Toda a comunidade de fiéis derramará seus corações em hinos e penitências, graças à glória do Senhor. A irmã Jeanne de la Roya, irmã da Natividade, também lamentava, com particular ênfase, nessas suas primeiras profecias, o oportunismo e a velhacaria dos padres que se submetiam à ordem republicana, aceitando as suas condições. E lembramos aqui que ela viveu na época da Revolução Francesa. Estamos falando dessa época. Ela os definia como covardes, indignos, falsos pastores, lobos camuflados com peles de cordeiros, entrados nos redis com o único objetivo de enganar as almas ingênuas
esfolar os rebanhos de Deus e permitir a profanação dos altares. Ela advertiu que, não obstante a ignorância a ela atribuída sob o peso antirreligioso da filosofia iluminista, que a demonizava como uma alegoria visionária, abre aspas, vi um dia, sob uma montanha, uma árvore verde forte carregada de flores e frutos. Vi uma outra, a poucos passos, muito menos forte, que se parecia da mesma espécie. Entre as duas estava surgindo uma terceira, que aos meus olhos pareceu destinada a crescer tanto que superaria as outras duas. Mas uma voz gritou: cortai as raízes desta árvore, a fim de destruí-la para sempre. Perguntei então: por quê? E foi-me dito que a primeira árvore era a igreja, a segunda era a planta das ordens religiosas, nascidas à sua sombra, e a terceira representava as filosofias que nos últimos tempos tentaram envenenar a mensagem do Cristo. Fecha aspas. Naqueles que chamava de últimos tempos, aliás, Jeanne La Royer já se acreditava estar, considerando a Revolução como uma espécie de apocalipse, destinada a evoluir a devastação e as guerras mundiais. E como em cada apocalipse que se preze, o mal seria devastador, mas não triunfante. Ao anticristo se contraporia o Cristo restaurador. Ela disse: serão impostos falsos cultos, como aconteceu com a deusa Razão, mas serão sucessivamente abolidos, como ocorreu com a restauração, e as antigas tradições serão restabelecidas. A profecia realizou-se a curto prazo, com o fim da ordem republicana e depois da ordem napoleônica, mas a irmã da Natividade, Jeanne La Royer, não teve como testemunhá-lo, pois morreu em 1798. Entre os sinais que mostrariam no futuro a infiltração de forças satânicas na igreja estava, como ela predisse, a supressão da língua das catacumbas, ou seja, o latim dos seus rituais. Tratar-se-ia, denunciou, de uma precisa tentativa antirreligiosa voltada a expoliar a liturgia da sua vestimenta mística original. Caso se leve a sério tais análises, a abolição da missa em latim deveria significar para os nossos tempos que o anticristo já chegou. Mas junto ao anticristo viria novamente também o Cristo. Jeanne comunica ter recebido o anúncio dele mesmo em visão. Ela disse: a imagem do mundo está passando e o dia da minha última vinda se aproxima. Quando o sol está para se pôr, disse que o dia termina e a noite está para chegar. Para mim, todos os séculos são como um só dia. Calcula tu quanto deverá durar ainda o mundo pelo percurso que o sol já tem de fazer. Estas últimas palavras deveriam conter uma chave sobre os tempos do fim do mundo, mas a única coisa que se pode deduzir é a relatividade das convenções cronológicas de uso corrente. À mesma fonte divina, Jeanne La Royer atribui os prejuízos, ou melhor, os juízos sobre as hierarquias eclesiásticas, semelhante a outras registradas, sempre por via sobrenatural em tempos mais recentes. Ela escreveu: não tem mais o direito de falar em meu nome, porque traíram a causa da minha igreja. Seja o que for que pretendem de vós, não os atendeis, separai-vos deles.
Os padres que a monja encontra nas suas visões premonitórias estão sempre, segundo ela, vestidos com camisas elegantíssimas e finíssimas, como para uma festa solene, mas não vestem casulas nem pluviais. São afetados e bem cuidados, de comportamento alegre. Fecha aspas. Resumindo, são simpáticos e desabusados, de uma desenvoltura cativante, mas a voz sempre adverte, a irmã Jane Larroya. Cuidado, minha filha, não confieis. Encerramos então esse vídeo pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que nos livre do mal. E ficamos atentos aos sinais que se revelam a nós. Ficamos atentos também à língua latina na igreja, à celebração da missa em latim, pois, segundo a irmã da Natividade, o momento em que ela desaparecer marcará a chegada e a presença do Anticristo. Que Deus nos abençoe, guarde e proteja, e que Maria Santíssima interceda por nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.